Olá, seja bem-vindo ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo. No ano passado, logo no finalzinho do ano, eu fiz uma live a respeito de um projeto que eu gostaria de desenvolver ao longo desse ano de 2024. E é sobre o esoterismo. Quando nós falamos de esoterismo, nós estamos falando de uma série de crenças, de tradições, de filosofias que permeiam uma certa mentalidade de até mesmo um nível transcendental. Então, por exemplo, quando nós falamos de alquimia, nós estamos falando de um contexto esotérico. Wicca, tarô, numerologia e outros tipos de ambientes espiritualistas, né? Eles também estão dentro do conceito do esoterismo. A palavra esoterismo ou esotérico, ela tem uma origem grega e significa algo escondido, guardado, interior, secreto. Tá? Então, a palavra esotérico tem este significado. Isso é importante nós sabermos. Bom, então olha só. Nós precisamos entender o que é o hermetismo, tá? Eu não vou explicar exatamente, eu não vou dar uma aula sobre o hermetismo, mas nós vamos entender como é que funciona a mentalidade desse pensamento ou filosofia, como você queira entender, porque tem tudo a ver justamente com o esoterismo. Você já deve ter ouvido falar ou utilizou a palavra, por exemplo, é necessário fechar hermeticamente, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Fechar hermeticamente, a gente quer dizer que aquilo deve estar bem guardado, né? Bem fechado, bem trancado. Mas esta palavra hermeticamente ou hermético, ela vem de um personagem, tá, que o mundo esotérico traz como uma referência, que é o Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto, ele é um personagem que há uma série de discussões aí se existiu ou não existiu, mas ele principalmente é associado com o deus Thoth, do mundo egípcio, do Egito Antigo, e também com o deus Hermes, tá, de Roma. Este personagem, o Hermes Trismegisto, ele seria uma espécie de sábio. Na verdade, Trismegisto seria 3 vezes sábio, 3 vezes mestre, a palavra, né? E este sábio, ele teria desvendado, né, resumidamente, o segredo do universo e a forma pelo qual nós, né, segundo os princípios herméticos, podemos nos relacionar com o universo e, a partir disso, ter uma espécie de descoberta, tá? E que essa descoberta ela pode nos trazer determinados tipos de benefícios, até mesmo prosperidade. Hermes Trismegisto, ele tem ali uma espécie de composição literária, pelo menos é atribuída a ele, chamada de corpos herméticos. Dentro desta estrutura literária, né, deste livro, há um desenvolvimento em que, principalmente em diálogo dele com o filho, né, o Thoth, ele vai apresentar ao seu filho uma espécie de trajetória que as pessoas devem fazer para que ele possa alcançar uma determinada consciência ou uma determinada sabedoria. E é interessante que nesta obra, nessa literatura, o Hermes Trismegisto, ele vai dizer que esse tipo de conhecimento ele não é para todas as pessoas.
é um conhecimento que Deus, né? E aqui é importante nós entendermos o seguinte: este Deus ao qual está sendo falado não é necessariamente o Deus dos cristãos, não é o Deus da revelação, tá? Um Deus. E esse Deus, inclusive, ele é chamado de o Todo. Muito bem. Deus, né, teria guardado, tá? Por isso aí hermeticamente guardado, teria guardado em uma espécie de caverna, numa cratera, e que as pessoas que realmente desejam, as pessoas que querem e têm ouvidos, né, atentos e querem se saciar pela sabedoria, eles então irão galgar rumo a este conhecimento. E aí ele faz também uma distinção entre a razão e o intelecto. Então, como se o intelecto ele fosse uma espécie de camada superior à própria razão, fazendo com que, então, a pessoa ali interessada neste tipo de conhecimento conseguisse ter ali uma determinada sabedoria. E essa determinada sabedoria daria a ele uma espécie de capacidade para entender o universo, para que pudesse, a partir do próprio universo, realizar determinadas operações, como, por exemplo, alterar alguma coisa dentro da realidade, né? Isso vai ficar mais claro quando nós formos desenvolvendo o que eu pretendo apresentar neste vídeo e também nos vídeos seguintes, tá? Então, olha só. Então, Hermes Trismegisto, ele é um personagem que está ambientado dentro da cultura egípcia. Ele está associado ao deus Thoth, muito bem, e também ao deus Hermes, lá da antiga Roma. Hermes Trismegisto, ele tem uma obra, pelo menos é atribuída a ele, chamada Corpus Hermeticus, e nesta obra há uma descoberta, né, de como que as pessoas que realmente desejam, as pessoas que realmente querem ter esse tipo de conhecimento, eles vão encontrar chaves, tá, para que possa abrir as portas até chegar no núcleo desta sabedoria, tá? Muito bem. Entendermos então quem é essa figura, porque ela é muito importante dentro do mundo esotérico, e principalmente estas chaves, tá? Estas fontes de sabedoria. Muito bem, agora nós vamos falar de uma outra pessoa, tá? Nós vamos falar agora de William Atkinson. William Atkinson, realmente tem-se a certeza de que ele existiu, tá? Ele é um norte-americano. Esse norte-americano, ele nasceu na cidade de Maryland, nos Estados Unidos. Formou-se em Direito e depois, lá no decorrer da sua vida, do seu percurso profissional, pessoal, ele adoece, tá? E aí, em 1830, ele conhece uma espécie de associação religiosa chamada o Novo Pensamento. Essa associação religiosa tem também esses princípios esotéricos, tá? E aí, adoecido, Atkinson, ele recupera a saúde e também a sua prosperidade. E ele atribui isso a esta associação religiosa do Novo Pensamento. E aí Atkinson, ele começa uma jornada literária, ele começa a escrever, né, aqui para o Ocidente, vários conceitos herméticos e esotéricos para o Ocidente. Então, muitas das literaturas de Atkinson, elas ainda são consumidas e também são utilizadas por outros escritores para apresentar conceitos herméticos que muitas vezes você não está sabendo. Você vai encontrar conceitos herméticos em livros de autoajuda,
em palestras de coach e assim por diante, e até mesmo em determinadas pseudofilosofias, tá? Ótimo. Atkinson, ele escreve mais de 100 livros durante toda a sua caminhada, durante toda a sua jornada. Nos seus 30 anos, nos 30 últimos anos de sua vida, ele escreve uma gama de livros. E eu posso dizer, basicamente, que o principal livro que Atkinson escreveu é o Kybalion, tá? O Kybalion, de Cabala, é justamente uma literatura que ela busca dentro do corpus herméticos, é como se ele fizesse uma espécie de síntese do corpus herméticos, tá? E coloca dentro do Kybalion. Só que Atkinson, a primeiro momento, ele não coloca ali necessariamente o seu nome. Na verdade, ele utiliza uma espécie de marketing, né? E faz com que a obra ela seja vendida, né? E seja alcançada aí pelo público, atribuindo aos 3 iniciados, tá? E é uma coisa importante também. Dentro do mundo esotérico, quando você faz parte de uma determinada associação esotérica, não todas, mas de algumas, você é considerado um iniciado. O iniciado é aquele, então, que está começando a caminhar, começando ali o seu discipulado para compreender esse universo, né, e descobrir as chaves dos princípios herméticos, tá? Então, olha cá. Vamos entender. O Kybalion, ele é uma literatura, tá, redigida por Atkinson, tá, lá no final do século XIX, tá? Isso é importante nós sabermos. Muito bem. E ele escreve vários outros livros. Dentro do Kybalion, o Atkinson, então, ele vai colocar as 7 chaves ou 7 princípios herméticos, que são estes: o mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, causa-efeito e gênero. Eu não vou dizer a respeito de cada um desses princípios, ok? Mas é só para que nós entendermos que estes, basicamente, seriam os pilares ou as chaves que os iniciados iriam compreender e se conectar com o universo, para que a partir disso ele conseguisse então esta suposta sabedoria, este entendimento, e a partir daí ele começasse a desfrutar de certos, vamos colocar assim, benesses, né, dessa sabedoria, inclusive a prosperidade, tá? Agora, o que eu estou falando aqui para vocês a respeito disso é algo muito fluido. O que eu quero dizer com isso? De repente, alguém que me ouve e que já pertence a alguma ordem iniciática, né? Talvez ele vai dizer, olha, você talvez não soube explicar direito, e realmente eu estou fazendo aqui de uma forma muito sintética, para que você entenda, né, como é que funciona o mundo esotérico. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, isso é muito fluido. O esoterismo é muito fluido. E nessa liquidez, tá, do hermetismo e do esoterismo, você não vai encontrar necessariamente esses princípios em todas as raízes esotéricas. Por exemplo, não necessariamente você vai encontrar esses 7 princípios na Wicca. Não necessariamente você vai encontrar esses 7 princípios na numerologia. Pode ser que encontre, tá? A Wicca e a numerologia não foram objetos das minhas buscas pela verdade no meu passado, tá? Eu fui mais voltado para questões do espiritismo, do ocultismo e etc. Quando você está diante dessa realidade, desse ambiente, você começa a perceber que os princípios herméticos e os princípios dessa suposta comunicação, ela depende não de uma divindade superior, ok? Veja, eu não estou descartando aqui
a um Deus. Eu não estou descartando aqui uma deidade, uma divindade, ok? Mas o que eu quero dizer é que ao alcançar esses princípios, não depende de uma relação necessária com uma divindade ou com a divindade ou com o todo, mas com você, tá? Então, esse é um ponto principal. Dentro do esoterismo e aqui de algumas determinadas classes, o seu avanço, ok? A sua caminhada a escalar rumo a esta fonte de sabedoria, a este conhecimento escondido, porque ele não é revelado a todos, tá? Somente aquelas pessoas que verdadeiramente buscam a sabedoria é que irão encontrá-la, ok? E isso é uma composição, é uma premissa do hermetismo, tá certo? Então você precisa realmente desejar, você precisa realmente querer, tá? E para alcançar esta sabedoria, que está lá escondida, que são apresentadas a partir desses 7 princípios que eu mencionei anteriormente. Mas olha só, não dependendo de você, não dependendo de uma divindade, significa que eu sou o único agente para tudo. Compreende? Eu sou o principal agente. Não há aqui uma intervenção direta, uma intervenção divina. O que contrapõe, por exemplo, com o cristianismo. Por quê? Porque dentro do cristianismo, dentro da fé católica, Deus é o principal agente e sem a graça nós não iremos alcançar absolutamente nada. Ou seja, nós cooperamos com Deus, né? E aqui eu estou falando dentro do ambiente cristão, nós cooperamos com Deus mediante a graça de Deus, tá certo? Essa é uma distinção necessária a ser feita. Então, dentro do esoterismo, e principalmente dentro de algumas ramificações, e basicamente a maioria, depende exclusivamente de você, mesmo que você considere a existência de uma divindade, tá? Agora, o esoterismo, ele é um panteão, tá? E isso quer dizer que dentro desse panteão há outros deuses. Eu posso ter outras divindades. E isso também vai depender da liquidez, deste fluido de onde você está, tá certo? Então, olha só, agora retomando, Atkinson, ele criou uma espécie de literatura toda voltada para o hermetismo, para fazer uma espécie, ou melhor, ele construiu uma espécie de pensamento esotérico dentro de várias áreas. Principalmente naquilo que, né, nós conhecemos como autoajuda. E eu não sei se você já foi em alguma palestra motivacional, eu não sei se você já foi em alguma palestra de autoajuda ou leu algum livro de autoajuda, ou até mesmo de coach, né, que está na moda. Eu posso dizer para você que na maioria dos casos há um conceito hermético dentro do conteúdo disso que eu acabei de dizer. Autoajuda, coach, motivação e assim por diante, tá? Veja, nós não estamos entrando aqui, por hora, em uma questão se isso é lícito ou não. Eu estou querendo apenas apresentar a você como é que este universo funciona e como é que ele hoje está inserido dentro de diversas áreas musicais, cinematográficas, literatura e assim por diante, até mesmo na política, tá certo? Então, quando nós falamos agora de esoterismo, nós temos que entender o quê? O esoterismo envolve magia, a alquimia, a astrologia, o tarô e outros tipos de filosofias. E aí, nesse tipo ou tipos de filosofias,
é que nós podemos alcançar outras áreas do conhecimento, tá? E várias outras áreas, inclusive universitárias. E não se escandalize porque tem, tá? Olha só, Atkinson, ele escreveu, por exemplo, um livro, né, que depois ele se tornou aí um best-seller na mão de outros autores, como, por exemplo, A Lei da Atração no Mundo do Pensamento. E ele escreveu outros livros além disso, como, por exemplo, A Psicologia do Vendedor, tá? E O Segredo da Magia Mental. Ele tem uma sequência, uma quantidade enorme de literatura. Olha só, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Se por um acaso você não entendeu, deixa aqui nos comentários do vídeo para que eu possa explicar aquilo que você ainda não compreendeu. E fique atento aqui no canal para outros vídeos e também para a continuidade da série sobre o esoterismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até mais!